O empresário Pablo Henrique Santos foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão por atropelar e matar a enfermeira Vanessa Carvalho e também pela tentativa de feminicídio contra Anúcia Kelly. Nós ontem tratamos aqui desse caso no jornal Dia News, inclusive fazendo uma reconstituição do que aconteceu naquela noite que vitimou a enfermeira. Ela foi assassinada, né? E quase a Anúcia, a então namorada do empresário, quase perdia a vida também. Quer dizer, a Vanessa não tinha nada a ver com o problema, não tinha nada a ver com a confusão, como a Anúcia também não, e terminou acontecendo tudo isso. Você está vendo aqui imagens? Dá para colocar, Fabrício, se você conseguir frisar aí a imagem. É o seguinte, aqui a Vanessa, a Anúcia e o condenado a quase 22 anos de prisão. Então, a história que foi contada ontem, todos estavam em uma festa, houve uma discussão, um desentendimento, as duas saíram, se afastaram, iam para casa, e ele prometeu que, palavras que constam nos autos, você vai me pagar por isso, mais ou menos assim. Aí ele sai, pega o carro, vai até as duas e atropela as moças. A Vanessa morre na hora e a Anúcia com várias sequelas, como eu disse ontem, tanto físicas quanto mentais. O Raimundo Lima acompanhou os detalhes da reta final deste julgamento. O julgamento que aconteceu cercado de expectativas. Raimundo Lima. A sentença do Tribunal Popular do Júri foi pela condenação do empresário Pablo Henrique Campos Santos a 21 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. O réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado, ou seja, por motivo fútil, por incapacidade de defesa da vítima e feminicídio, além da tentativa de homicídio da ex-namorada com as mesmas qualificadoras. A sentença foi proferida na madrugada desta quarta-feira pelo juiz Antônio Noleto. O réu fica definitivamente condenado a 11 anos de reclusão em relação à vítima Vanessa Maria Chaves Carvalho e em relação à vítima Anúcia Kelly Leite de Alencar em 10 anos e 8 meses de reclusão, cujos somatórios são 21 anos e 8 meses de reclusão, devendo cumpri-la em regime fechado em unidade prisional correspondente. O crime aconteceu em setembro de 2019, na zona leste de Teresina. Pablo, a namorada Anúcia Alencar e a amiga Vanessa Carvalho estavam em uma festa. Depois de discutir com a namorada, que decidiu ir embora com a amiga, Pablo jogou o carro que dirigia contra elas. Vanessa Carvalho foi atropelada e morta. Anúcia conseguiu escapar. Durante o julgamento, o réu assumiu a tentativa de feminicídio contra a namorada, mas disse não se lembrar do atropelamento por estar sob efeito de álcool. Várias testemunhas ouvidas disseram que o empresário tinha uma relação abusiva com a namorada. Argumentos que convenceram os jurados pela condenação do réu. Pablo foi encaminhado a um presídio para o cumprimento da pena. Famílias de vítimas de feminicídio no estado deixaram cartazes de protesto no Tribunal de Justiça. Olha, são particularidades do direito, é difícil, inclusive, a gente pode, eu vou tentar, junto com toda a produção, com nossos diretores de jornalismo, explicar um pouco mais as duas penas. Você que acompanha o jornal, viu que o Raimundo informou que foram duas penas. A pena relacionada à Vanessa e a pena relacionada à Anúcia. Perceba que as duas penas são praticamente iguais. São praticamente iguais. O detalhe é que, no caso da Vanessa, foi mais grave, ela perdeu a vida, ela foi assassinada. Ou seja, ela não morreu como consequência de um acidente e que ficou provado que o condutor do veículo não tinha intenção de matar. Ou seja, foi uma condenação culposa,
sem intenção. Não. Se alguém pega um carro, não é isso? Liga o carro, se dirige em direção a duas mulheres, joga o carro, atropela essas duas mulheres, ele assume o risco do evento morte, como aconteceu no caso da Vanessa. Então foram 11 anos, mais ou menos, o da Vanessa, e quase 11 também, 10 anos e 8 meses no caso da Anúcia. Então não dá para entender essa equiparação das penas, quase equiparação das penas. Se em um caso, no caso da Vanessa, houve morte, e no caso da Anúcia, claro, com toda a razão, a pena deveria ser até maior, mas era para ver, no caso da Vanessa, uma pena mais rigorosa. Não é? Mais rigorosa. Enfim, nós vamos tentar, como se diz popularmente, destrinchar essa sentença para que você também, que está com a mesma dúvida, possa entender melhor o resultado do julgamento.